Muito bem, agora chegou o momento da palestra especial, Perspectivas para o Desenvolvimento Regional no Brasil. Tema do nosso próximo painel, que será composto por Daniel Ferreira, que é secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Regional, também Paulo Costa, diretor da Agência de Fomento do Estado da Bahia, Desembahia, também Sérgio Caetano Leite, subsecretário de Programas no Consórcio do Nordeste, Wilson Quinteiro, secretário executivo do CODESUL, Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul, Valdecir Tosi, presidente do Banco da Amazônia, Paulo Henrique Costa, presidente do Banco de Brasília, BRB. Com a palavra, então, para a condução dos trabalhos, o moderador Paulo Costa. Seja muito bem-vindo, senhor Paulo. Obrigado, Adalgisa. Em nome dos participantes desse painel, quero agradecer a todos que nos assistem, que deixaram suas atribuições, seus compromissos para nos acompanhar, e temos, por isso, a obrigação de apresentar informações que sejam interessantes, ideias claras, uma discussão lúcida e crítica do tema. O desenvolvimento regional no Brasil, nos últimos 70 anos, pode ser dividido em duas etapas. Uma primeira que vai dos anos 50 até os anos 80 e que é caracterizado por uma elevada taxa de crescimento, e naquela época, no final dos anos 80, nós almejávamos atingir os padrões de vida e desenvolvimento de países europeus como Portugal e Espanha. O modelo de crescimento dessa época foi baseado na intervenção do Estado na economia. O Estado planejava, executava e financiava o desenvolvimento. São marcos desse período a criação do BNDES, do BNB, da Petrobras, do Banco da Amazônia, a Zona Franca e uma série de investimentos em estatais, em indústrias, inclusive os polos petroquímicos, o polo petroquímico do Nordeste, o polo petroquímico do Sul. O modelo, porém, era baseado em substituição de importações, sem alargar a base de exportações, e tinha fragilidades intrínsecas, pois faltavam os componentes de aumento de produtividade e inovação. E esse modelo se exauriu mais ou menos do começo dos anos 80. O segundo período da década de 80 até agora foi caracterizado por um baixo crescimento. No início dos anos 80, houve a ideia básica de diminuir o tamanho do Estado, a participação do Estado nos investimentos, e o Estado passou a investir menos e passou a desinvestir por meio dos programas de privatização. Até o momento, acho que ainda não encontramos um novo modelo de crescimento, embora haja iniciativas do governo federal, como a gente vai ouvir em seguida, e iniciativas dos estados e alguns consórcios que a gente vai escutar daqui a pouco. Eu acho que é importante ressaltar também que houve uma transformação no conceito de desenvolvimento que se tinha antes dos anos 80 e o que se tem agora. O conceito moderno de desenvolvimento não é apenas de aumento do PIB ou aumento do PIB per capita. Envolve também dimensões importantes como o respeito ao meio ambiente, a governança, e as questões sociais, como você trata os empregados, a comunidade, como você interage, e também o que se chama de accountability, que é a prestação de contas das suas ações para a sociedade. Esse é um resumo muito em 2 minutos do que aconteceu em 80 anos, que achei que seria conveniente para que a gente começasse a discutir o tema. Acho que as palestras seguintes vão focar inicialmente, de uma forma mais geral, no planejamento federal e depois a parte mais regional, tanto com o Sérgio quanto o Wilson. Então, nesse momento, já que a gente tem pouco tempo, eu não quero detalhar mais as questões da história da economia recente e passar a palavra, então, ao nosso convidado principal, o Daniel Ferreira, do Ministério de Desenvolvimento Regional. Obrigado, Paulo. Já de antemão agradeço ao pessoal da BDE pela oportunidade de a gente estar aqui falando um pouco sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, sobre as fontes de financiamento que a gente tem sob responsabilidade aqui da pasta. Então, antes de compartilhar aqui a apresentação,
fazer uma breve introdução do que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? O Ministério do Desenvolvimento Regional, ele resulta da fusão dos extintos Ministérios das Cidades e do Ministério da Integração Nacional, ou seja, ele é o Ministério do Desenvolvimento Regional e Urbano. Então, assim, tanto a Política Nacional de Desenvolvimento Regional quanto a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano são responsabilidades nossas aqui. E aí a gente tenta atacar os mais diversos problemas possíveis em mais de 5.500 municípios aí brasileiros, com realidades completamente distintas, né, entre si e com algumas fontes de recursos, né? O Orçamento Geral da União, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e os fundos regionais, tanto os constitucionais quanto os de desenvolvimento para o financiamento. E a gente opera com complementaridade dessas fontes. O Orçamento Geral da União naturalmente se foca nas regiões onde os tomadores de recursos, vamos dizer assim, as pessoas físicas e jurídicas e os governos locais têm menos capacidade de acesso a crédito. E as fontes de financiamento, o FGTS, na verdade, se foca muito em regiões em que os tomadores têm mais acesso a crédito. Então, a gente tem tentado olhar isso sob outra ótica, né? Porque a questão da redução das desigualdades das 3 regiões historicamente menos favorecidas, né, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, elas advêm da Constituição da República. Então, é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, no artigo 3º, e é princípio geral da atividade econômica, artigo 70 da Constituição, a redução das desigualdades regionais, 170 da Constituição, a redução das desigualdades regionais. Então, assim, com essa complementaridade de fontes, que é o que eu vou tentar mostrar aqui na apresentação bem rapidamente, a gente conseguiu em 2020, para dar a dimensão do alcance aqui das ações da pasta, a gente entregou 6.200 obras em mais de 4.000 municípios do Brasil. São 17 obras por dia que a gente entregou. Essas obras possibilitaram, por exemplo, que 410.000 famílias tenham tido acesso à moradia própria. Então, foram 1.000 casas entregues por dia aqui, em 2020. A gente furou mais de 2.500 poços no Nordeste Setentrional para dar acesso à água a famílias que residem em municípios que antes dependiam exclusivamente da Operação Carro-Pipa, que é tocada pelo Exército, pelo Ministério da Defesa. A gente entregou 53 sistemas adutores de água, também com muito foco nos municípios atendidos pela Operação Carro-Pipa no Nordeste Setentrional. A gente requalificou 17 barragens e entregou 38 sistemas dessalinizadores de água. Então, a gente tem, com essa complementaridade de fontes, a gente está conseguindo atacar aí os principais problemas do desenvolvimento regional e urbano do Brasil, né? Então, a gente sabe e qual é o desafio, né? O desafio é justamente alavancar recursos e financiamentos com recursos privados, porque o Orçamento Geral da União, como todos têm acompanhado no histórico das notícias aí do orçamento, ele é cada vez mais escasso para a implementação de política pública diretamente pela União, né? Então, a gente tem o desafio aí de potencializar os mecanismos de financiamento já existentes e encontrar mecanismos de alavancar recursos da iniciativa privada, como foi o exemplo da aprovação do marco regulatório do saneamento, que muda a lógica do saneamento antes executado basicamente pelo setor público para o fomento às concessões e parcerias público-privadas, né? E vocês estão acompanhando os primeiros leilões aí, as primeiras operações de leilão das grandes companhias de saneamento, né? A gente está com o leilão da SEDAI lá no Rio de Janeiro, que é uma das maiores, marcada aí para os próximos dias. Então, sem me alongar mais, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Então, vamos lá. Eu vou passar, eu acho que o principal é tentar mostrar as diversas fontes que a gente tem aqui de financiamento. Eu me foquei nas fontes de financiamento, né, de concessão de crédito. Eu não detalhei aqui as ações do Orçamento Geral da União, que são ações a fundo perdido, que eu acho que está mais dentro do escopo do evento. Então, o panorama do financiamento regional do Brasil, ele é composto de alguns instrumentos de financiamento de ações que fazem parte da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. São ações de diversos tipos, né, focadas em água, energia
microcrédito para pequenos empreendedores, né, com algumas fontes de recurso. A primeira delas, os fundos constitucionais de financiamento, que são, eles têm como fonte de recurso as isenções fiscais da União, principalmente do imposto sobre produtos industrializados, e constitui o principal instrumento da política nacional. No quadro, a gente tem as contratações dos 3 fundos, né, o Fundo Constitucional do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, no ano passado. Então, a gente vê que foram 750 mil operações contratadas, né? Então, eles se focam em micro e pequenos e médios empreendedores, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento são os fundos de desenvolvimento regional, o da Amazônia, o do Nordeste e do Centro-Oeste. Aí eles já focam mais em grandes empreendimentos e no financiamento de obras maiores. E os incentivos fiscais, né, que são são as isenções de até 75% do imposto de renda sobre pessoa jurídica para empresas que executem empreendimentos que tenham, vamos dizer assim, apoio na Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Tanto os fundos de desenvolvimento quanto os incentivos fiscais, eles são administrados pelas superintendências regionais. No caso dos fundos de desenvolvimento, a Sudan, a Sudene e a Sudeco. No caso dos incentivos fiscais, que é Norte e Nordeste, a Sudan e a Sudene. E aí o outro instrumento, que é muito, muito poderoso e tem um outro foco, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Enquanto os fundos regionais, eles se focam em mitigar os problemas da política de desenvolvimento regional, né, as desigualdades, as históricas desigualdades das 3 regiões, né, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o FGTS, ele é aplicado para ações da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. Habitação popular e saneamento básico, o próprio nome já diz o que é, né, mas infraestrutura urbana, a gente tem desde obras de pavimentação até grandes obras de mobilidade urbana, por exemplo, veículos leves sobre trilhos, metrô, grandes operações, e também operações médias de requalificação de centros urbanos e integração com as outras políticas, né, e também de retrofit, né, de imóveis. Então, assim, a carteira do FGTS, ela tem 400,5 bilhões de reais em investimentos. O valor já investido já está na monta do patrimônio líquido do fundo, né? O patrimônio líquido do fundo, ele passa um pouco de 400 bi, a gente já investiu em todos os anos, aí, desde da Lei 8.036, de 11 de maio de 90, mais de 400,5 bilhões. Só para 2021, estão previstos quase 70 bilhões de reais para as políticas nacionais, para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, além de 8, isso para concessão de crédito, né? Então, assim, são empresas que vão construir imóveis para vender no mercado, são pessoas físicas que vão adquirir esses imóveis, produzidos ou não com recursos do FGTS, no financiamento bancário de 30 anos de amortização, empresas privadas de saneamento básico que venceram a concessão para sistemas de água e esgoto, empresas ou mutuários públicos, governos do estado e prefeituras que querem fazer obras de mobilidade urbana, isso, os 68,9 bilhões de recursos onerosos, né, de acesso a crédito, além dos adicionais e fundamentais 8,5 bilhões que o FGTS destina a fundo perdido para concessão de desconto nos financiamentos a pessoas físicas. Então, para alavancar a capacidade de crédito de famílias de baixa renda, o FGTS paga parte do valor do imóvel e paga o spread bancário da operação, a depender da renda, integralmente. Ora para reduzir o valor do imóvel, do valor do financiamento, e ora para reduzir o valor da prestação, que a gente chama de desconto complemento e desconto equilíbrio aqui na linguagem técnica. Então, é isso que alavanca os 68,9 bilhões. Né? Como o FGTS tem a capacidade de oferecer esse desconto a fundo perdido, os 70 bilhões, eles acabam sendo direcionados principalmente para as famílias de renda mais baixa. Né? São famílias hoje com renda de até R$4 mil mensal familiar bruta. Então, a gente tem uma base de financiamentos até 2.000, 2.600 que recebem um desconto maior, e de 2.600 a 4.000 que recebem um desconto menor, mas ainda assim tem um acesso ao crédito facilitado
o que a gente sabe em pequenos municípios, nas regiões norte e nordeste, ajuda demais, ou facilita demais o acesso. Então, 85% dos financiamentos habitacionais beneficiaram, como já falei, né, beneficiaram famílias com renda mensal de até R$ 4.000. No setor de saneamento, a gente tem mais de 2.800 operações ativas, com investimento de cerca de 52,6 bilhões de reais, dos quais 42,7 bilhões já de empréstimo. E aí acho que o dado que vale, né, não está na apresentação, mas é que em estados com grande cobertura de esgotamento sanitário, como por exemplo o Paraná, o FGTS foi responsável pelo financiamento de quase 100% dos sistemas. Então, ele, em lugares com companhias com mais capacidade de acesso a crédito, o FGTS já praticamente resolveu o problema do esgotamento no Brasil. Então, a gente precisa ter isso em mente, até para planejar as ações futuras, né? E as obras de infraestrutura urbana têm mais de 1.000 operações em andamento, com valor na ordem de 33,2 bilhões de reais. A gente tem algumas ações aqui no Ministério, eu não vou detalhar tudo que está sendo discutido aqui para não acabar entrando no tecnicismo, mas a gente tem aqui um grupo de trabalho para rediscutir os fundos regionais, né? Eles têm uma disponibilidade na conta única do Tesouro, um volume de aplicação pequeno, então a gente precisa encontrar mecanismos de alavancar a operação, né, de fazer com que esses recursos, que embora orçamentários, eles não passam, por se constituírem em despesas financeiras, eles não passam pelo teto de gastos. Então, o investimento nos fundos de desenvolvimento regional não impacta o teto, por não ser despesa discricionária primária da União. Então, a gente tem um mecanismo poderoso aí de alavancagem de recursos. Então, o que a gente pensa muito é em tentar focá-los na estruturação de projetos para a iniciativa privada, para que a gente possa alavancar, né? Vamos sonhar aí 1 para 100, né? Cada R$ 1 de orçamento geral da União que a gente colocar, a gente consiga 100 aí de recursos privados para fazer bons projetos, né? A gente também mudou aqui a lógica das diretrizes orçamentárias gerais dos fundos constitucionais. A gente está elaborando uma portaria única de diretrizes para os 3 fundos, né, para tentar uniformizar conceitos e direcionar mesmo para a política de desenvolvimento regional. Especificamente em relação à pandemia, e os fundos constitucionais, eles deram a sua contribuição com a criação de uma linha emergencial de crédito com taxas de 2,5% ao ano, para socorrer micro e pequenos e médios empreendedores, com operações, se não me falha a memória, de até R$ 100.000, e também de diferimento de parcelas, né? Aqueles empreendedores que tinham já um financiamento contraído com os fundos e tiveram dificuldade em função da pandemia, a gente diferiu o pagamento da parcela. E tem uma medida tramitando no Conselho Monetário Nacional, proposta aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional hoje, para prorrogar esse diferimento de parcelas, né, para a gente dar mais um socorro, porque a pandemia se estendeu um pouco a mais aí do que a gente esperava. A gente editou 2 medidas provisórias, né, no final do ano passado, a medida provisória 1016 e a medida provisória 1017, para permitir a renegociação das dívidas dos fundos constitucionais e do Fundo de Investimento da Amazônia e do Nordeste, para tentar recuperar capital para novas aplicações, né? Então, dívidas aí que já vinham com uma inadimplência histórica, a gente facilitou a renegociação e a quitação delas por meio de 2 medidas provisórias. Uma delas foi aprovada ontem na Câmara, que foi a MP 1017. Bom, detalhando, né, a MP 1016, que foi a renegociação de dívidas dos fundos constitucionais, e a portaria interministerial do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Economia, que regulamenta essa medida provisória, né, essa renegociação de dívidas abrange 9,1 bilhões de reais, sendo 5,2 bi de dívidas rurais. Então, a gente vê o tamanho da ajuda que a gente está tentando dar para quem realmente necessita, e 3,9 bi de dívidas não rurais. Abrange quase 300 mil pessoas físicas e jurídicas, né? Então, assim, embora os montantes aí de valor financiado às vezes não impressionem, né, a quantidade de financiamentos que a gente tem ativo, né, dado que são valores pequenos que a gente financia, mostram que tem uma abrangência, né.
o foco da medida provisória é nos pequenos devedores, então 87% das dívidas são de até R$ 20 mil. Então, a medida provisória foca nos tomadores de recursos que realmente precisam de uma renegociação facilitada, né? E ela vai tentar destravar, né, as operações, né? Porque são dívidas que os fundos já tinham provisionadas como prejuízo. Então, na medida que a gente renegocia, a gente entende que a gente está ajudando a destravar as operações ativas, né, para que elas possam cumprir o seu objetivo. Aí a gente colocou as oportunidades identificadas nos fundos de investimento, assim, só um contexto, né, os fundos de investimento da Amazônia e do Nordeste, eles eram alimentados por opções de renúncia fiscal de pessoas jurídicas em todo o país, em virtude do imposto de renda incidente sobre o lucro real. Mas, foram usados principalmente para a operação de aquisição de debêntures. E esses, a gente entende que realmente, por alguns motivos que também acho que não vem ao caso agora, eles não funcionaram e o índice de inadimplência chegou a 99%. Então, para isso, a gente editou a medida provisória 1017, para permitir a quitação e a renegociação incentivada e tentar trazer um pouco desse recurso de volta para o caixa dos fundos, para que a gente possa direcioná-los para outros tipos de operação, para operações diferentes daquelas que já foram feitas, com lógicas diferentes, liquidando esses fundos e focando nos fundos constitucionais e nos fundos de desenvolvimento regional. Então, assim, a gente tem em estudo uma proposta de reformulação dos fundos de desenvolvimento, que tem, como eu disse, para estruturar projetos e alavancar recursos da iniciativa privada, que teriam como fonte de recurso, entre outras, os recursos advindos da renegociação aí dessas dívidas do FINAM e do FINOR. Então, a gente tem mais de 370 projetos que foram concluídos, cancelados ou excluídos da carteira nos últimos 15 anos que poderão renegociar as dívidas. A expectativa é que possa chegar até 5 bilhões de reais em valores totais, gerando um retorno de até R$ 1 bilhão, né? Para uma carteira que tem 99% de inadimplência, recuperar R$ 1 bilhão me parece bem razoável e parece um bom objetivo. E essa renegociação, ela abrange mais de 1.700 empresas. Então, essa medida, ela pode trazer recursos para o caixa dos fundos que fomentem a alavancagem de novos financiamentos, de novas formas e com reformulações dos mecanismos operacionais que estão vigentes aí. Já no FGTS, a gente tem um desafio muito grande de transformar as linhas do setor público em linhas mais atrativas nesse momento. A gente trabalha com taxas nominais de 6% ao ano, que acrescidas do diferencial de juros, né, do spread bancário, chegam para as prefeituras a mais de 9%, cerca de 9%, vamos colocar em média 9% ao ano, o que num cenário de Selic baixa já está um pouco elevado. Então, a gente está trabalhando em tentar desburocratizar esse processo, né, as análises que a Caixa Econômica Federal e outros agentes financeiros, como, por exemplo, o BRDE, fazem para que essas linhas tenham mais atratividade para o setor público. Em contraponto, a gente está fazendo um trabalho junto ao Ministério da Economia para rever a forma de distribuição do limite de endividamento do setor público pelo Conselho Monetário Nacional, porque ao não fazer mais distinção entre linhas de financiamento, o que por um lado faz muito sentido, né, porque o mercado, a lógica realmente deve ser balizada pelo mercado, mas em contrapartida ela coloca em pé de igualdade linhas de financiamento muito distintas, como por exemplo linhas de financiamento de capital de giro para setor público e linhas de financiamento de saneamento básico que são estruturantes. Então, a gente sabe que um projeto de esgotamento sanitário ele é de grande vulto e para conceder um financiamento tem análise de projeto pela instituição financeira, tem análise de custo unitário, tem análise de capacidade de crédito, se a garantia for da União, a operação passa pelo Tesouro Nacional, então até ela chegar em condições de ser contratada tem um tempo de maturação, né, e acaba que o limite de endividamento hoje está esgotando antes da hora, né, antes dessas operações se tornarem realidade. Então, a única fonte de financiamento da União hoje, né, com a situação orçamentária do orçamento geral, que é escasso, que a gente tem é o FGTS. Então, os mutuários do setor público, eles têm sido prejudicados com
essa nova abordagem, vamos dizer assim, do limite de endividamento pelo Conselho Monetário Nacional. Mas o Ministério da Economia está sensível a isso, a gente tem conversado com eles para tentar encontrar uma solução, seja para os financiamentos sem garantia da União, seja para os financiamentos com garantia da União. A gente tem, dentro do FGTS, o fundo de investimento do FGTS, né, que são operações de aquisição de papéis, né, cotas de fundo de investimento imobiliário, de CRIs, de debêntures, principalmente debêntures, nos setores de energia, rodovia, ferrovia, hidrovia, portos, aeroportos e saneamento. Então, aqui, das políticas setoriais do MDR, a única que está contemplada pela lei é o saneamento. Então, a gente está tentando, junto com o agente operador, né, que é a Caixa Econômica Federal e os membros do Comitê de Investimento, tentar direcionar, neste momento, um percentual mínimo de aplicação em saneamento, porque a gente está com uma chamada pública aberta nesse momento, e a gente entende que com essa nova lógica do marco regulatório, a gente talvez consiga uma migração, né? A gente possa, talvez no futuro, no médio prazo, descontinuar o saneamento para todos, que é o programa de saneamento do setor público dentro do FGTS, e a carteira migrar para aquisição de papéis no FI-FGTS, que tem uma lógica de mercado, uma lógica de alavancagem de recursos e é muito menos burocrática do que uma operação de financiamento com um projeto específico, né, com o setor público, que demanda análises muito diferenciadas, até custo unitário de obra, né, pela legislação. A gente atualizou os limites de valor de venda e investimento de imóveis, né, a gente sabe do problema, que a pandemia causou um problema grande de insumos para a construção civil, então a gente atualizou no ano passado os limites, principalmente nos pequenos municípios, no sentido de já tentar direcionar um pouco mais o FGTS para o norte e para o nordeste, porque a gente sabe que os menores municípios, eles se concentram no norte e no nordeste, e que com os valores que estavam vigentes de investimento, as empresas não estavam tendo interesse de construir. Então a gente tentou fazer essa primeira atualização, a gente sabe que não foi o ideal, mas tentou fazer essa primeira atualização para tentar alavancar um pouco mais de início de novas obras no norte e no nordeste. E aí a gente revisitou a remuneração dos agentes financeiros para viabilizar taxas de juros mais baixas para as pessoas físicas. Então a gente conseguiu descer as taxas de juros do FGTS para o menor patamar da história do fundo. E com foco nas regiões norte e nordeste. As maiores reduções de taxa foram para as regiões norte e nordeste, que é onde a gente sabe que, historicamente, os mutuários pessoas físicas têm mais dificuldade de passar nas análises de risco de crédito dos bancos. Então, a gente quer democratizar o acesso ao crédito, utilizando para isso o instrumento mais poderoso de acesso de financiamento habitacional que a gente tem, que é o FGTS. Mas, embora com o foco regional, a gente reduziu as taxas para o Brasil todo. Aí, assim, só dando um enfoque rápido, a gente está tentando introduzir as agendas ASG para os nossos financiamentos, né? O ministro assinou um memorando de entendimento com a CBI, né, a Climate Bonds Initiative, para promover o uso de títulos verdes para projetos sustentáveis de desenvolvimento regional. Então, a ideia é a gente priorizar esses projetos aqui na concessão tanto de crédito como na alavancagem, como na aplicação de recursos orçamentários. E, assim, resumidamente, os financiamentos, os desafios que a gente tem aqui nas nossas principais fontes de financiamento, né, que são os fundos constitucionais e o FGTS. Nos fundos constitucionais, a gente tem um desafio de definir as taxas de juros não rurais pelo Conselho Monetário e não por lei, né? Hoje elas têm um estabelecimento, elas estão definidas na Lei 10.177 de 2001. Então, a gente está olhando para isso, para tentar trazer essas taxas, como outras taxas, a do FGTS, por exemplo, ou das linhas especiais que a gente fez para a pandemia, para dentro do Conselho Monetário Nacional, para que a gente tenha mais flexibilidade de alteração e de revisitá-las, tanto para maior quanto para menor, a depender do momento econômico do país, né? Também a definição de taxas de juros pré-fixadas, né, de metodologia específica para taxas pós-fixadas para o microcrédito, né? A gente acha que isso pode facilitar o acesso. E a possibilidade de operações com fundos garantidores, né? A gente está tentando fazer propostas aqui para conseguir garantir operações maiores, né? A gente entende que com pouco recurso para garantia,
a gente também vai conseguir alavancar o capital privado. Então, a gente está focando em estruturação de projetos e garantia. No FGTS, a gente tem, vou começar pelo terceiro aí, né, que eu já falei, que é a revisão dos limites de endividamento do setor público. A necessidade preemente de atração de novos agentes financeiros. A gente está em contato com a ABCIP, né, que representa os bancos lá no conselho, para entender por que, embora para alguns bancos a gente direcione recursos do FGTS no começo do ano, os financiamentos não são levados a cabo, para entender quais são as amarras criadas pela Caixa Econômica enquanto agente operador e as demais burocracias que impedem, ou o custo, ou a remuneração, porque a gente tem um spread definido por resolução, né, um ato infralegal, um ato do Conselho Curador, e é um spread máximo, não é um spread fixado. E na prática a gente opera com o máximo por existir praticamente um monopólio, e aí assim, sem nenhum demérito, assim, a Caixa Econômica Federal é um grande parceiro do governo, ela opera a habitação popular com expertise e com maestria, tem pulverização nacional, uma rede de agências fantástica, então isso não é crítica, né, isso é necessidade, assim, é pensar no mutuário, né, concorrência gera mudança de custos beneficia o público-alvo do programa, que são as pessoas físicas de baixa renda. Então, a gente precisa, com urgência, de encontrar mecanismos para atrair novos agentes financeiros para o jogo do FGTS, né? Tanto na habitação, e principalmente na habitação, que tem a maior pulverização, quanto no saneamento e na mobilidade, que são operações maiores e mais estruturantes. E aí a melhoria da atratividade das linhas de crédito, né? Como eu falei, as taxas de juros para o contexto de Selic que a gente tem hoje são altas, e a gente está fazendo estudos para ver se, da mesma forma que a habitação fez um movimento, a gente consegue fazer algum movimento, observada sempre a sustentabilidade do fundo, que é uma fonte perene de financiamento, para dar mais atratividade para as linhas, né? Porque, em parte, a gente tem o problema do limite de endividamento. Em parte, alguns municípios, considerando os custos atuais, não acham as linhas atrativas, então a gente está tentando aprimorá-las. Resumidamente, era isso. Agradeço aí a oportunidade, a participação, e aí, em virtude de um compromisso que eu tenho agora no Palácio do Planalto, eu já vou me despedir de todos. E a gente está aqui no Ministério do Desenvolvimento Regional sempre à disposição de todos aí para tirar dúvidas, para conversar, para receber propostas, novas ideias. A gente está sempre aberto para isso. Muito obrigado a todos. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Nós entendemos que você tem que se ausentar agora, o que não é o melhor que nós desejávamos para esse momento, mas entendemos os seus compromissos, os chamados de urgência que nós trabalhamos para o setor público, estamos sempre sujeitos a essas correrias que a gente tem que atender dentro do governo, né? Achei importantíssimo e muito bacana o trabalho que vocês estão fazendo em habitação e saneamento, são coisas imensamente necessárias para a população mais pobre, né? E acho que, como a BDE, a gente tem muito o que discutir com relação aos fundos de desenvolvimento, às operações com prefeituras, né? Você procura novos agentes, é possível que a gente tenha dentro da BDE algumas agências de fomento, ou mesmo bancos que ainda não estejam operando com o Ministério, que a gente possa viabilizar algum negócio, não problema de negócio, mas ações conjuntas entre o Ministério e a BDE, né? E eu acho que a gente tem que lhe procurar mesmo para tentar melhorar, conhecer mais as coisas. Achei que o Ministério é muito grande, né? Você fez um foco muito na parte financeira, mas mesmo assim, muitas informações que a gente, para digerir, leva algum tempo, né? Mas acho que é louvável a questão da habitação e da área sanitária, e acho que a gente tem muito que conversar sobre a parte de desenvolvimento, os fundos de desenvolvimento, e também a questão de novos agentes financeiros para o recurso do FGTS. Muito obrigado pela sua participação, tenha uma boa reunião, uma boa tarde, e com certeza a gente vai procurá-lo para uma aproximação maior com a BDE.
Obrigado, Paulo. A gente está à disposição aqui. A ideia é justamente essa. Um abraço aí para todos. Um abraço. Bom, na sequência, né, agora que a gente está sem o Daniel, temos que improvisar um pouco, mas eu acho que existem algumas ações regionais, como a gente tem no Rio Grande do Sul e também no Nordeste, que são a união de estados em consórcios, né? No Rio Grande do Sul, nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. No Codesul, né, é uma experiência já bastante conhecida dentro da BDE. O Codesul trabalha juntamente com o BRDE, que sempre foi um dos principais bancos e principais colaboradores da BDE. E aí, nesse sentido, eu queria passar agora a palavra para o Wilson, que é o coordenador. O Wilson está como coordenador, não, Wilson? Secretário Executivo, Codesul. Secretário Executivo, porque... Mas coordenador também. Mas é a mesma coisa. Então, o Wilson é o secretário executivo do Codesul, e aí eu gostaria, Wilson, agora de ouvi-lo. Obrigado, Paulo. Bom, primeiro quero saudar aí a sua coordenação nesse evento, saudar também todos que estão participando desse painel, agradecer muito a BDE, na pessoa do presidente que também nos dá essa oportunidade, a Cris também, que tem falado conosco nessa coordenação, e muito importante para que a gente possa trocar ideias. Eu vou falar muito rapidamente, porque sei da importância aí do tempo, também extraordinária, registrando aí a apresentação do Daniel. Acho que nós temos que fazer uma articulação muito rápida via o Daniel no Ministério para o Desenvolvimento Regional. O Codesul é um conselho de integração, originariamente 1961, com os 3 estados, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu sou de origem do Paraná. Posteriormente foi integrado também o Mato Grosso do Sul. É um sistema, apenas para fazer, eu gosto de fazer uma comparação simplista: ONU, Banco Mundial, OEA, Banco Interamericano e miniatura Codesul BRDE. Então, com esse desenvolvimento, eu tive também a oportunidade de ser diretor de operações do BRDE, antes de ser do Codesul, e destacando que esse sistema, até 2015, por exemplo, o BRDE só financiava desenvolvimento do setor privado, o que foi muito importante na região sul. Cooperativismo, agronegócio cresceu muito, indústria, etc. Mas a partir de 2015, quando também lá integrava com os demais diretores, nós passamos a financiar o setor público também. Tudo dentro desse viés de sustentabilidade, o que faz do BRDE esse grande instrumento de desenvolvimento. Criamos também o sistema de fomento no Paraná. Esse sistema integrou a união das ações do BRDE, a Agência do Paraná, com a Fomento Paraná. Então estamos tendo bons resultados dessa integração. O Codesul, além de fazer a integração entre os 3 estados, do desenvolvimento com a indústria, comércio, inovação e tantos temas, tanto da saúde, a questão da educação, nós também temos um viés de articulação internacional. Então, nós estamos, nesse novo modelo do Codesul, fazendo uma integração com entes internacionais, tratando em câmaras de comércio com diversos países. Estamos também, dentro dessa conjuntura, buscando atrair investimentos internacionais para a nossa região sul, consórcios de investimentos, e isso levando à frente o BRDE. A articulação que nós temos, que eu gostaria de destacar também, que está fazendo muito sentido com a experiência que nós estamos adquirindo lá, nós estamos envolvendo setores como federações da indústria, do comércio, da agricultura. Nós abrimos um diálogo, e tudo objetivando o desenvolvimento regional e o desenvolvimento das cidades, que é muito importante na questão da infraestrutura. Gostaria também de destacar, por exemplo, um modelo que nós fizemos relacionado às cidades, um projeto que envolve uma cidade do Paraná, o projeto 3C, 3 cidades, 3 continentes.
Então, nós pegamos a cidade de Maringá, que é a minha cidade de origem, no noroeste do Paraná, articulamos no continente europeu com a cidade de Barcelos, e da cidade de Barcelos também com a cidade de Dongguan, na China, com 12 milhões de habitantes, top na questão de tecnologia, e a gente está articulando uma série de questões, um modelo que ele está se desenvolvendo, mas eu acredito que pode ser um modelo para o país, para desenvolver as cidades, regiões diferentes, continentes diferentes. E já caminhando para o final, eu gostaria também de destacar que, infelizmente, a região sul, nós não temos o Fundo Constitucional, que é de conhecimento de todos, né? E quando eu ouço assim o BRB, eu vejo também o BASA, né? A gente vê o FCO, nós só temos a operação de uma agência do BRDE no estado do Mato Grosso do Sul, que até deu um pouquinho de saída da agência, mas eu estou lutando para que volte às atividades e que se integre, né? Então, eu fiquei lamentando a saída do Daniel, que eu gostaria de ver alguns outros acessos, até depois eu quero pedir à BDE que a gente possa tratar desses temas, talvez com fundos de investimentos de outra natureza, para as questões regionais. Então, essa apenas uma exposição para não tomar muito tempo. Então, o Codesul é um instrumento de integração e desenvolvimento que abre um diálogo tanto com organismos regionais, mas também nacionais e internacionais, junto ao desenvolvimento de todo o sistema. Muito obrigado, Wilson, pelos esclarecimentos, as informações interessantes sobre o Codesul. Realmente vocês não têm um fundo constitucional, como a gente tem aqui no Nordeste, né? Mas vocês criaram o BRDE, que tem feito um trabalho excelente, né? Bom, a questão de criação de um fundo regional é uma questão para se discutir com o Ministério, né? E eu acho que estou com você que a gente deve abrir entre a BDE e o Ministério um diálogo mais próximo, né? Agora, a gente vai fazer, eu me lembrei aqui de Sivuca, que tem uma música que ele dá uns pulos grandes, aí a gente vai sair do Rio Grande do Sul e vamos para o Nordeste ver um pouco de uma experiência semelhante à sua, mas que foi, eu acho que o consórcio Nordeste deve ter uns 2 ou 3 anos, né? Então, a perspectiva de desenvolvimento regional, vamos conhecer um pouco de como é que o consórcio Nordeste, né? O Sérgio Caetano é nosso conhecido aqui já há bastante tempo, ele vai dar uma explicação de como funciona e o que é que ele tem feito, quais são as suas perspectivas nesse momento. Sérgio, por favor. Boa tarde a todos. Queria saudar aqui a BDE pela belíssima iniciativa, cumprimentar o Valdeci, o Paulo, o Wilson, o Paulo Costa e o Paulo Henrique, né, os 2 Paulos na sala, e a todos que estão nos assistindo. O Consórcio Nordeste é isso mesmo, Paulo, ele tem 2 anos de fundado, é um consórcio que reúne os 9 estados aqui do Nordeste e ele é multifinalístico, ele atua em áreas que vão da saúde à infraestrutura, passando por temas que são muito importantes para a região, meio ambiente, sustentabilidade, financiamento das cadeias produtivas e dos próprios estados, né? O consórcio, ele se insere numa região que conta com o BNB, Banco do Nordeste, há um fundo constitucional, tá? E há a SUDENE, né, que tem obrigações que emanam da Constituição, entre elas fazer o plano de desenvolvimento da região Nordeste. Infelizmente, esses instrumentos não funcionam de forma integrada. Então, a nossa relação com o BNB começa agora, o relacionamento com a SUDENE também passou alguns percalços, e o Fundo Constitucional ele é operado basicamente pelo Banco do Nordeste. Então, apesar de haver essas ferramentas que, em tese, deveriam contribuir de forma integrada para o desenvolvimento, esse é um dos desafios que o consórcio enfrenta nesse momento. Promover a integração aos diversos instrumentos que tem aqui na região.
Com relação aos IFDs, as instituições de financiamento, de fomento ao desenvolvimento, o consórcio olha essas instituições como fundamentais para a implementação das políticas públicas regionais. Tá? É através dessa integração que vai ser possível as políticas públicas chegarem, pelo menos no que tange ao financiamento, à ponta. E aí tem uma instituição na sala, que é o BRB, que está fazendo um movimento muito curioso de migração da sua região de origem, né, a região central do Brasil, aqui para a região Nordeste. A gente vê com muito bons olhos esse movimento, porque ele ajuda a enfrentar os principais desafios ao financiamento. Né? Os desafios ao financiamento hoje basicamente tem a ver com a situação fiscal dos estados, né? É difícil a captação pelos instrumentos normais, só pelo crédito, né? A situação fiscal assola o país, mas ela, de forma mais aguda, atinge aqui os 9 estados. A gente assiste também uma diminuição da dação de garantias soberanas pela União, que permitiriam os estados recorrer, pelo menos em níveis históricos, às instituições multilaterais de financiamento. Então, o consórcio nasce no que tange aí ao financiamento, à busca de recursos, com esses desafios. Como desbloquear a pauta de captação de investimento, com a diminuição da dação de garantias soberanas e com a situação fiscal pressionada. Pelo lado positivo, encontramos uma mudança no ambiente de negócio, né? E essa mudança no ambiente de negócio, ela é trazida por questões que vêm de fora também, né? Nos aproximamos aí da conclusão daquele objetivo 2030, em que o mundo se mobiliza para cumprir os objetivos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS. Isso tem provocado uma postura em algumas instituições de financiamento internacionais, nos multilaterais e instituições privadas. Todos têm visto aí grandes instituições como a BlackRock dizendo que se os investimentos não forem aderentes aos ODS e não levarem em consideração os ESGs, não merecem a sua atenção. Quando grandes operadores como eles começam a se mover, o ambiente de negócio se move. Adicionalmente, nós temos aí o terceiro setor e as finanças sustentáveis ganhando um peso, né? E, recentemente, nós realizamos aí um estudo com o FIDA, e eu me arrisco a dizer aos senhores na sala que quem lê as conclusões daquele estudo sobre o ambiente de negócio e voltar no tempo a 4, 5 anos atrás, iria achar que está em um outro país ou em um outro planeta. Há uma disposição muito maior dos capitais filantrópicos. Essa pauta de desenvolvimento tem trazido aí, de fato, oportunidades, e toda essa mudança, as empresas, a própria pauta fiscal, você vê o surgimento do ICMS verde, o ICMS sustentável, ela cria oportunidades de captação de investimento que transcendem o mero empréstimo, o mero loan, a mera alavancagem tradicional que nós conhecemos. Isso traz desafios para os IFDs que estão nessa sala, traz desafios por consórcio. Assistimos aí um peso maior do mercado de capitais com ferramentas importantes, né? E traz a necessidade de que as agências de fomento, os bancos de desenvolvimento se aproximem dessa nova realidade. Você tem inovação. A própria BDE participa num fórum muito importante, que é o LAB, na CVM, que o tempo inteiro dialoga com organismos internacionais e membros e instâncias do governo federal, discutindo legislação de debêntures de infraestrutura, criando títulos verdes, enfim, promovendo aí o aparecimento do sandbox e da sua aplicação na prática. Então, nós vivemos um ambiente de negócio, por um lado, favorável, que é provavelmente a única forma que nós teremos aí de enfrentar os desafios nos próximos 2, 3 anos. É inevitável a adesão a essa nova pauta, essa nova agenda, mas, por outro lado, temos na mesa o desafio, né? Entender como os fundos
privados funcionam, entender como os fundos endowment funcionam, o que são títulos verdes, o que são títulos sustentáveis, entender essa nova realidade traz de fato para a mesa dos IFDs e do consórcio um desafio grande. Temos um exemplo na casa, né? O BDMG realizou captações externas com base num framework que desenvolveu com o BID e captou recursos desde para o enfrentamento da Covid até para o financiamento de um grande programa de expansão de energia renovável via energia solar. Então, nós temos exemplos concretos. O próprio consórcio organizou financiamento à cadeia produtiva da agricultura familiar com a emissão de CRAs associados a movimentos como o MST, quando há 5 anos atrás nós podíamos imaginar uma reunião dentro da Comissão de Valores Mobiliários com o MST na mesa. Isso é um exemplo simples, mas traduz uma mudança de paradigma, né? São os movimentos sociais se aproximando do mercado de capitais com a bênção do órgão regulador, né? Foram feitas captações aí no Sul, em que o consórcio do Nordeste, evidentemente, não se envolveu, e nós fizemos aqui Ceará, Piauí e Bahia, com emissão de CRA, uma emissão de esforço restrito que foi completamente tomada. Se fosse uma operação na Bolsa, nós diríamos que teve uma sobreprocura por esses títulos, né? Então, são exemplos concretos. Nós temos também um outro desafio no campo dos arranjos públicos-privados, e aí transcendendo apenas as parcerias públicas-privadas, tá? Que na legislação brasileira é um contrato apenas, é uma parte e tem características específicas. Temos o Ceará inovando em captações com arranjo público-privado, a própria ponte aí, o maior investimento em infraestrutura nesse momento, implementação no país, perto de 6 bilhões de investimento na Bahia, apesar da dificuldade. Então, temos um ambiente de negócio favorável, temos também um desafio muito grande de acolher o mercado de capitais, acolher essas novas ferramentas e migrar em direção a essa pauta da sustentabilidade, né? A pauta da sustentabilidade, ela já vem sendo colocada, e eu quero crer que todos nós vamos sair dessa pandemia olhando de uma forma diferente para o mundo, para a sociedade, como nós temos que nos relacionar nos nossos ambientes de negócio, né, com mais empatia, mais inclusão. Dentro desse âmbito, o Consórcio Nordeste criou, por resolução, que tem força de decreto nos 9 estados, uma plataforma de investimento com um mandato amplo que permite ela se relacionar com os organismos multilaterais, com organismos nacionais e internacionais de financiamento, buscando estruturar investimentos, né? Temos aí 2 fundos que nós estamos trabalhando, na realidade 3, um fundo ambiental do Nordeste, o fundo de agricultura familiar e o fundo de saneamento, tá? Existe uma outra pauta bem maior em que nós tentamos trabalhar nessa correria do dia a dia, né? Mas todos esses 3 estão na mesa. A questão da ASG, né, das regras de preocupação ambiental, social e de governança, ela nasce naturalmente no Nordeste. Um dos maiores ativos que a região Nordeste tem são os ativos ambientais. Para vocês terem ideia, se a gente dividir a quantidade de floresta em pé no Piauí pelos quilômetros quadrados do estado, a gente vai chegar a um índice muito próximo de estados na região amazônica, né? E o que fazer, como monetizar esses recursos, né? Como monetizar os recursos ambientais. A Bahia recentemente fez um levantamento certificado pela Deloitte, tá? Do seu potencial de serviços ambientais, de uma região apenas do estado, e chegou-se à cifra de 1,5 bi de estoque de serviços ambientais. Esse ativo pode ir para o balanço público do estado. Então, realmente, esse é um outro campo de inovação em que nós estamos trabalhando muito na plataforma. Os critérios ASG, como eu tinha mencionado, eles estão impregnados em tudo que o Nordeste faz, né? O lado ambiental e social faz parte da pauta
ela é presente, ela é inerente à atuação dos 9 governadores, e o grande desafio aí é a governança, né? Nesse caso, a governança pública e não a governança privada nesses arranjos. Nesse sentido, o consórcio estabeleceu uma parceria com o Tribunal de Contas da União. É um órgão que tem feito ações de formação e tem liderado essa pauta, a pauta da modernização da governança pública. É o desafio, eu acredito que quanto mais investimos nessa pauta, mais fácil vai ser atrair investimento para a região. E já encaminhando aqui para o final, o consórcio tem se preocupado muito em como dinamizar as agências de fomento da região, né? Os IFDs, não só as agências de fomento. Nós temos aí o Banese, que não é uma agência de fomento, é um banco no estado de Sergipe, mas os outros estados, dos 9, 6 têm agência de fomento. Então, como dinamizar? Como trazer essa boa nova desse ambiente de negócio e promover a modernização dessas agências? Promover a modernização também do olhar da gestão pública para com essas agências, né? Essa eu acho que é uma pauta em que o consórcio deixa aqui de proposição à mesa, porque, de fato, por mais que criemos fundos de investimento, alguém vai ter que dar na ponta, fazendo uma operação de crédito, para que depois os fundos possam receber essas operações como ativo, né? Então, o melhor caminho para atingir as cadeias produtivas, né, para trabalhar com a economia solidária, são as agências de fomento que os estados têm. Há um outro grupo que nós estamos nos aproximando, que são as cooperativas de crédito, que têm feito um belíssimo trabalho aqui pela região também. Ontem mesmo tivemos uma reunião enorme com uma delas, a que mais está crescendo por aqui, as cooperativas de crédito privado. Enfim, essa pauta do IFD, ela das IFDs, da sua modernização e expansão da atuação, ela é muito cara para o consórcio, porque a gente entende que ela é fundamental e instrumental, né? E tentando cumprir o prazo e passar os temas que foram dados, deixo aqui o consórcio à disposição e a plataforma de investimento à disposição dos senhores para responder dúvidas e fazer interações que visem o desenvolvimento aqui da região. Para o Wilson, eu deixo o convite, né? Já teve conversas com o Carlos Gabas, mas eu deixo o convite de cada vez mais trocar experiência. Nós temos feito essa colaboração com outros consórcios, né? E tem sido bastante proveitosa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu acho que, devido à adiantada da hora, a gente vai ter que andar um pouco mais rápido. É claro que a questão do financiamento, tanto você como o Wilson também já foi de banco, você também já foi do mercado financeiro, é cada vez mais importante no desenvolvimento, né? E para nós que trabalhamos na área financeira, surgem novas formas de avaliar projetos, às quais a gente não está ainda acostumado, né? Nós olhamos sempre os fluxos de caixas, os retornos de investimento, mas hoje são precisos, é necessário que a gente olhe outros aspectos dos projetos, né? E são desafios para a gente se adaptar a essas novas variáveis. Mas eu acho que é a hora da gente escutar um pouco a experiência do Paulo Henrique, que tem uma experiência enorme, ele veio da Caixa Econômica e agora está no BRB. O BRB é um dos bancos, é o Banco do Distrito Federal, né? Mas um dos poucos bancos estaduais, mas um banco que tem uma carteira de crédito enorme, está fazendo um trabalho belíssimo. Aliás, praticamente, eu estava vendo, entrei um pouquinho no site de vocês, Paulo, a gente também tem isso aqui, você vai de microcrédito a investimento de infraestrutura. É um negócio bastante complicado e eu gostaria de ouvi-lo nesse momento. Boa tarde, Paulo, meu xará. Boa tarde a todos que estão aqui participando desse painel. É um prazer aceitar e participar, aceitar o convite da ABDE e trazer um tema tão relevante para o nosso país, tão grande, tão rico, ao mesmo tempo tão diverso do ponto de vista de desenvolvimento.
Em primeiro lugar, Paulo, eu queria de fato comentar um pouco dessa experiência do BRB, né? Nós assumimos a gestão aqui do BRB há pouco mais de 2 anos, em um banco que vinha de uma atuação muito focada no crédito consignado. Na nossa avaliação, o papel de um banco estatal é ser muito mais amplo, ou seja, é sim valorizar o servidor, mas é ir muito além e virar um agente de transformação, né, de desenvolvimento social, humano, econômico, em última instância, de aumento da renda e da melhora de qualidade de vida da população da região em que atua, influenciando também o empreendedorismo, o setor produtivo, e, ao mesmo tempo, usando todos os mecanismos que uma instituição financeira tem para prover financiamento. Então, com essa visão, nós mudamos o planejamento estratégico do banco, iniciamos um crescimento significativo em todas as nossas frentes de negócio, ou seja, preservando a nossa origem, também crescemos muito no consignado, crescemos mais de 60% a carteira em 2 anos, mas avançamos no financiamento ao micro, ao pequeno empreendedor. Começamos a assumir esse papel também de financiamento a entes públicos, principalmente infraestrutura, mobilidade, implantando um conceito, uma estratégia de banco completo. A gente acredita que para ser rentável, para ter capacidade de financiamento, é necessário ter um ganho de escala, ter uma atuação digital, ter uma atuação eficiente e que ofereça um portfólio de produtos, como você bem colocou, do microcrédito numa ponta ao financiamento, ao desenvolvimento na outra. O BRB, nesse tempo, também lançou um banco digital, né, que estamos se tornando conhecido no país, em função de uma parceria que foi feita com o Flamengo. Na semana passada, a quantidade de contas do banco digital superou a quantidade de contas do banco tradicional, como a gente chama internamente. Já temos aproximadamente 460 mil contas no banco digital, tínhamos 340 no banco tradicional, e o nosso portfólio de clientes superou a barreira, então, do 1 milhão. Temos 1.120.000 clientes a partir dessa atuação. Queria, Paulo, aproveitar 3 ganchos aqui que foram dados, né? Em primeiro lugar, na apresentação do Daniel, ele terminou tocando num tema super importante, que são as fontes de financiamento e o papel tanto do FGTS quanto dos demais fundos regionais como fonte de recursos para o financiamento ou desenvolvimento. E falou um pouco da visão dele do futuro. Eu queria destacar um ponto importante, que é a simplificação da utilização desses recursos, né, e a democratização da gestão desses recursos. Hoje existe uma concentração bastante grande em poucas instituições, sempre federais, e acredito que, se a gente quer de fato fazer esses recursos chegarem na ponta e fazerem a diferença, é importante que haja mais competitividade, que haja mais acesso e que sejam reduzidos os próprios conflitos de interesse, né? Quando os limites a serem aprovados para os agentes financeiros são avaliados por outras instituições financeiras que concorrem por esses mesmos recursos, acho que a gente já tem uma questão a ser tratada aí. Outra coisa que eu queria colocar é uma reflexão sobre o papel nosso, instituições financeiras de desenvolvimento, né? A gente termina muitas vezes focando muito no papel do crédito. É claro que o crédito é um fomentador importante, mas acho que a gente precisa pensar em outras coisas também. E fica a sugestão para que a BDE, como é a nossa associação que reúne, organiza e estimula o pensamento nesse campo, que a gente possa tratar também mais de articulação e integração
e isso termina, de certa forma, tocando num ponto que o Sérgio comentou. Acho que essa articulação faz com que também bancos, instituições financeiras que tenham mais capacidade possam atuar como estimuladores de agências de fomento que têm uma menor capacidade financeira. A gente tem trabalhado com o consórcio do Brasil Central e com o consórcio do Nordeste, que a gente reconhece de forma bastante firme o papel que desempenham no dia a dia, para que eles possam estimular as agências de fomento de cada um dos estados a serem órgãos repassadores dos recursos que nós temos. Um outro ponto importante que eu considero é que é a própria questão do crédito, né? Ou seja, a estruturação, a revisão de processo, a utilização de dados de uma maneira mais ativa, foi um dos temas do painel anterior, para que essa concessão de crédito seja mais precisa, mais simples, mais direta e em maior volume. Pouco se fala, eu tenho ouvido, sobre o papel dos bancos regionais ou dos bancos de fomento no estímulo a programas sociais. Eu também vejo que as instituições podem, sim, agregar elementos de eficiência, elementos de inovação, de tecnologia, de experiência do cliente, ou seja, dos próprios cidadãos e cidadãs, e, portanto, redução de custo aos entes da federação que nós temos relacionamento, ou que são nossos clientes. O BRB, por exemplo, no meio da pandemia, implementou em conjunto com o governo do Distrito Federal 8 programas sociais, né, que beneficiaram 183 mil famílias, o que significa aproximadamente 20% da população do Distrito Federal, em programas diversos de transferência de renda, mas eu lembro um deles, o mais simples, que envolveu a substituição da entrega de cestas básicas por um cartão com crédito correspondente, que levou 6 dias úteis para ser implementado, reduziu o custo, por exemplo, de operacionalização da entrega e logística de R$ 50 para R$ 7 e deu dignidade às pessoas, que ao invés de simplesmente receber uma cesta básica, podiam escolher aonde queriam comprar, o que queriam comprar, adequando a sua realidade. Eu acho que um outro tema também importante, a gente precisa pensar em como os bancos de desenvolvimento estimulam o esporte, o lazer, a cultura e o empreendedorismo. Acho que isso passa perto da agência SG, no Szinho, ali que o Sérgio também trouxe, como a gente pode atuar. Então, por meio de editais diversos, de estímulo aos artistas locais, estímulo ao artesanato, o BRB iniciou recentemente com o governo do Distrito Federal um programa em que nós estamos adotando as feiras livres, e colocando correspondentes bancários e passando a conceder microcrédito, a gerir a entrega, por exemplo, da maquininha de cartão de crédito e a fomentar a própria educação financeira ali dos feirantes, ou seja, uma ação simples, mas que termina impactando, sim, um universo importante de pessoas. Um outro ponto que a gente tem dado ênfase, e também foi trazido pelo Sérgio, eu não combinei com o Sérgio essa agenda, mas é de como nós podemos atuar trazendo soluções financeiras de mercado de capitais. Num contexto de restrição fiscal, também é importante buscar soluções que não passem por crédito. Então, monetização da dívida pública, estruturação de fundos de investimento imobiliário, para que os estados usem os imóveis, por exemplo, que têm em seus balanços para monetizar, para gerar fontes alternativas de recurso que desimobilizem os seus balanços e transformem isso em ações que gerem emprego, renda. Citei 2 casos, dívida ativa, o caso de fundo de investimento imobiliário. Um caso que a gente gosta bastante é o que iniciamos aqui em Brasília, de um parque tecnológico, em que o Estado entrou aportando a terra, e nós estamos buscando captar 5 bilhões de reais para transformar o Planalto Central no Vale do Silício brasileiro, ou seja, buscar gerar desenvolvimento por meio também de inovações tecnológicas. E Paulo, por fim... Paulo, se puder
acelerar um pouquinho, que a gente já está passando um pouco do tema e ainda temos que ouvir o Valdeci. Estou fechando aqui, Paulo. E, por fim, a nossa atuação, de fato, captando recursos no exterior. O que eu quis dizer com tudo isso é mostrar que o Brasil é um país bastante rico pela estrutura e quantidade de entidades de financiamento, instituições de financiamento e desenvolvimento que a articulação, a integração e uma agenda mais ampla vai produzir resultados importantes de diminuição das desigualdades sociais, de estímulo ao desenvolvimento, geração do emprego e renda. Muito obrigado. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras, seus esclarecimentos, mostrar o que é que você tem feito no BRB. Eu concordo inteiramente que a gente tem, e eu acho que a BDE é o instrumento para isso, a gente tem que conhecer as experiências que as agências estão fazendo, os bancos de desenvolvimento, porque nós não concorremos entre nós, né? E esse aprendizado mútuo, eu acho que é valiosíssimo. Para mim, é o foco principal do trabalho da BDE. É importantíssimo a gente ver o que é que você está fazendo aí. Concordo totalmente quando você diz que a função de uma agência de fomento, do Banco Estadual, não é só o crédito consignado, você tem que partir realmente para fazer algo que mude a natureza do ambiente social. Como nós temos muito pouco tempo, vamos ouvir o nosso experiente, velho amigo, Valdeci, do Banco da Amazônia. Obrigado, Paulo, obrigado a todo o pessoal da BDE pelo convite. Vamos tentar ser bem breve, mas eu não tenho como falar da Amazônia e do Banco da Amazônia sem falar um pouco de história. Eu acho que a Amazônia ela passou por diversos ciclos econômicos, é importante você compreender os ciclos econômicos para a Amazônia. Eu acho que a história ela traz um pouco e muita coisa importante, pelo menos para você aprender a como não fazer, né? Então, a gente passou por vários ciclos econômicos, ciclo do extrativismo, da madeira ainda continua em alguma espécie, a mineração, assim como ainda é um potencial muito grande. Depois da madeira entra a parte da pecuária, na sequência a agricultura, a indústria com base de subsídios tributários. Então, ou seja, a Amazônia ela passou por diversos modelos que foram definidos em governos como sendo aptos para o desenvolvimento. E a gente chegou num modelo que realmente não é um modelo, era um modelo muito extrativista, um modelo de exploração e não de valorização do que se tem na Amazônia, né? Então, ela traz hoje diversos desafios para a Amazônia e nós, como Banco de Desenvolvimento da região, temos que enfrentar esses desafios. Eu acho que o principal desafio da Amazônia é conter inicialmente a parte de desmatamento e queimada. Eu acho que não adianta a gente pensar em desenvolvimento sem isso. Isso vai trazer até uma segurança nas operações de crédito. Eu acho que junto com essa parte de contenção mais forte, tem que haver a parte de estímulo às atividades de sustentabilidade. Aí entra muito fortemente o Banco da Amazônia e os demais agentes de desenvolvimento, fornecendo linhas, e o banco está criando linhas de crédito verde, como o FNO verde, está repassando via todos os outros entes. Aí o banco repassa o FNO através de outros agências de fomento e bancos cooperativos, né? Já temos repassado esses recursos para ter mais braços para atuar na região. Evidentemente, tem que passar por um processo de desburocratização. Acho que a pandemia ajudou nisso. Tiveram várias medidas governamentais que desburocratizaram um pouco o crédito, principalmente o crédito governamental, certidões, algumas medidas que, por vezes, retardavam o crédito, dificultavam o acesso do crédito à população. Aqui na Amazônia, a gente tem que pensar, não tem como pensar no crédito sem pensar na educação do crédito, a educação para o empreendedorismo, a educação para a inovação, para a questão cultural. Então, não dá para se pensar em crédito do agronegócio sustentável sem pensar em assistência técnica rural consistente, que vai ajudar aquele pequeno, porque o grande ele vai conseguir, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que parar de desmatar e vai ter que compensar, vai ter que se regularizar, porque senão ele não vai conseguir vender
seja o seu gado, seja a sua produção realizada na Amazônia. Já o pequeno não, o pequeno, obrigatoriamente, ele precisa desta orientação, desta educação profissional e para o empreendedorismo. Eu acho que isso também faz parte de um dos desafios da região, e o banco, através dos financiamentos dele, ele estimula a assistência técnica, estimula a educação desse pequeno empreendedor para as atividades econômicas sustentáveis. A parte de inovação e tecnologia é primordial, acho que a Embrapa e vários outros institutos de pesquisa, universidades, são cruciais, e o apoio que precisa ter através de modelos ou de publicidade ou através de programas. O banco anualmente lança editais de pesquisa, que traz justamente editais para a produção. Não editais, eu acho que tem importância, alguns editais de pesquisa têm importância, mas editais de pesquisa para o resultado, para o negócio. Eu acho que isso que traz resultado, que traz negócio, que traz vantagem. A questão da segurança jurídica, eu acho que é primordial, tanto para projetos de infraestrutura, quanto para projetos na região amazônica. Região amazônica, você tem lá uma área demarcada para uma flona, uma área demarcada para uma reserva indígena. Você não pode, de um momento para outro, desmarcar e ampliar essa reserva ou reduzir essa reserva de uma forma abrupta, né? Então, isso cria um ambiente não seguro para o empreendedor e para os bancos. Recursos, acho que o FNO é um recurso importante, o banco vem criando condições mais fortes para o FNO, mas tem buscado outras fontes, né, de recursos, através de parceiros nacionais ou parceiros internacionais. E, principalmente, eu acho que para a Amazônia tem que ter a integração de atores, para qualquer uma dessas finalidades, desde para desmatamento, por exemplo. Às vezes é difícil você falar, mas é muito simples, porque hoje o desmatamento está concentrado na Amazônia este ano, ano passado, em 2 estados, o estado do Pará e do Mato Grosso, e em regiões bem localizadas, praticamente região de São Félix do Xingu, região de Altamira, região de Itaituba, região do norte do Mato Grosso. Então, tem que ter a participação de prefeitos, tem que ter a participação dos entidades, tem que ter a participação das associações de produtores. Eu acho que tem que envolver a sociedade, que isso não é uma causa internacional, tá? Isso é uma causa importante para a Amazônia. A Amazônia tem que demonstrar para a população nacional e mundial que ela é importante e que esta população, os 26, 28 milhões de habitantes que aqui residem, precisam de apoio, precisam que compre os produtos aqui produzidos, e para isso o Banco da Amazônia está realizando algumas ações. O banco realiza um processo de análise socioambiental muito forte, muito segura. A gente está iniciando agora o monitoramento dessas atividades, ou seja, não só na concessão, mas monitorando o produtor, a empresa financiada, criando produtos verdes, como a gente falou, do FNO Verde, que tem diferenciais tanto de prazo quanto de valor de financiamento. A infraestrutura na região, não dá para se falar em desenvolvimento da Amazônia sem falar em infraestrutura de água, de esgoto, de saneamento, de telecomunicações, de rodovia. A microfinanças, hoje o Banco da Amazônia é o principal banco de microfinanças da região. A gente quer ampliar e chegar daqui a 2, 3 anos a R$1 bilhão aplicados em microfinanças. Hoje nós temos uma carteira de 150 milhões, mas devemos crescer essa microfinanças, e aqui a atividade de microfinanças é importante, e ter metas socioambientais e climáticas muito adequadas para a região, adequadas, que eu digo, porque é uma região muito sensível. Se você apertar muito, você não financia nada, mas se você tentar equilibrar as atividades já existentes e modernizar essas atividades, trazendo tecnologia, inovação, para que isso seja sustentável ao longo do tempo. Obrigado, Paulo. Aldeci, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus esclarecimentos. O protocolo
indica que eu deveria voltar a palavra para todos vocês para as considerações finais. Mas, devido ao avançado do tempo, eu quero simplesmente agradecer imensamente a oportunidade de ter ouvido todos vocês. Eu acho que fizemos um painel interessante. Muito obrigado à BDE pelo convite, e estamos sempre aqui à disposição, tanto da BDE quanto de vocês todos,